Olá, alvinegros, olá, alvinegras, estamos de volta com o canal do Vozão. Hoje temos participação especial. Além de mim, Lívia Rocha e Rodrigo Cavalcante, que vocês já estão enjoados de escutar, a gente trouxe um convidado aqui, o Diego Ângelo, profissional de educação física, treinador de futebol e analista de desempenho. É muita coisa, né? Para uma pessoa só, mas o homem se garante. Vai falar aqui um pouco sobre tática pra gente, vai tirar umas dúvidas nossas também, né? Que a gente tem. Eu, pelo menos, tenho muitas. E vai analisar um pouco, assim, sobre o Clássico Rei, como é que foi o comportamento do Ceará no Clássico Rei, que terminou de 1-1. Mas antes, a gente vai dar aquela anunciada dos nossos parceiros, né? Complexo Misterral, @Complexo Misterral, você que gosta de um racha, marcar aquela pelada com os amigos, vai lá no @Complexo Misterral no Instagram, se informa, diz que escutou aqui o podcast Canal do Vozão, que eu tenho certeza que vai ser super bem tratado lá pelo Geninho e pela equipe dele. Tá a fim de uma camisa massa, seja retrô, seja nova, seja que ainda vai existir? O Mário Rockpill tá pronto para isso. Você acessa também as redes sociais dele, @RockPillImports, encomenda lá aquela camisa que você quer fazer uma homenagem para alguém, dar um presente, ou então mesmo se presentear, lá é o melhor lugar. Tá a fim de uma blusa também massa? Essa sem ser blusa de futebol. Aquela camisa mais transada. A galera gostou do transada, viu? Foi? Gostou dessa expressão bem anos 80, né? Pra fazer jus à minha idade. Vai lá no @moda_macho_. @moda_macho_. Fala lá que é seguidor do Rodrigo Cavalcante, que escuta o canal do Vozão, que com certeza vai ser bem tratado e vai ganhar aquele descontozinho. Só o filé, também só o filé é bem novo, né? Tô aqui do lado do Rodrigo Cavalcante, a gente vai dar uma pincelada sobre o jogo de quarta-feira do Ceará, 9h30 da noite. Ceará, na verdade, é Pacajus versus Ceará. O mando de campo é do Pacajus, mas o jogo será no estádio Presidente Vargas, 9h30 da noite. Esse vai ser com transmissão de TV, né, Rodrigo? E aí? Lívia, abraço pra você, abraço pra todo mundo que tá nos acompanhando. O jogo tem transmissão, sim. Um grande mistério, né? Pra saber que Ceará é esse que vai a campo, porque enfrenta um adversário Pacajus no campeonato estadual que vem de vitória, né? Ganhou da equipe do Barbalha, 3-2, largou bem na competição. E dentro dessa situação, o Ceará, apesar da atuação regular no clássico, boa. Achei boa. De regular pra boa no clássico, tá pressionado. A Argel não conseguiu vencer ainda comandando o Ceará e a pressão só aumenta. Então é um jogo super complicado pra equipe alvinegra diante do Pacajus. E não se sabe que time vai a campo, porque o trabalho foi feito de portões fechados, os treinamentos. Fica essa dúvida, né, pra saber que Ceará é esse que vai a campo diante da equipe do Pacajus. Acho um pouco exagerado esse mistério todo pra enfrentar o Pacajus, mas é a opção do Argel, né? Ele acha que é interessante fazer esse mistério pra enfrentar a equipe do Pacajus. Aliás, o Argel... Eu acho que ele tá sentindo a pressão. Esses treinos fechados não estavam sendo fechados. Não, nenhum treino foi fechado, né? Nenhum treino foi fechado. Acho que fora do Clássico Rei, que todo mundo faz treino fechado nesses clássicos, os outros nenhum tinha sido de portões fechados. E esse vai ser contra um adversário, com todo respeito a Pacajus, que acho que não necessita tanto de mistério como vai fazer aí o Argel. Mas é como você falou, Lívia, eu acho que o ponto crucial para esses portões fechados é a pressão. E já engatando dentro desse assunto, para conjecturar, a gente debatia antes do clássico. Vai precisar perder para o Fortaleza para demitir o Argel? É agora um jogo contra a equipe do Pacajus. Acho que ele tá muito pressionado e aí eu também já não sei como é que é, porque ele não consegue vencer. E o que no futebol, infelizmente, segura técnicos, que mantém os treinadores, é resultado. E Principalmente até agora, no Brasil, né, Rodrigo? O nosso público é muito imediatista. O torcedor, além disso, com o Argel ainda teve essa questão do torcedor não ter gostado muito, nem quando ele chegou, não era aquele nome que empolgava, mas é uma situação em que fica
Acho que já é uma situação um pouco diferente do clássico. Já entra mais pressionado para enfrentar o Pacajus. Eu também acredito. Até pelo que vem acontecendo, o torcedor já tá com aquele, né? O Ceará teve a chance de vencer o Fortaleza. Tá um pouco antigo esse assunto, mas o Clássico Rei sempre vai ser debatido diversas vezes, não só no pós-jogo, pré-jogo, sempre vai ser debatido. Ceará teve a chance de vencer, sim. Não só com o pênalti do Vinícius, que ele bateu, mas com outras chances também. E acabou que não deu certo. Eu acho que, mais uma vez, o Argel errou nas mudanças, né? Ao meu ver, eu acho que Vinícius e Felipe realmente podem atuar juntos, mas ele não vê isso. Desse clássico que eu achei assim, interessante foi mostrar que a linha de raciocínio que o Argel trabalha, pelo menos para esse jogo, o Diego vai já externar isso com a gente aqui. Dentro do que ele imaginou para colocar em campo, eu acho que a ideia foi interessante, foi boa. Mas os pontos não ajudaram muito. Se eles marcaram muito bem, ofensivamente eles não foram tão bem. Talvez por isso que o Ceará não chegou a essa vitória, porque sobrou força defensiva para os pontas, né? No caso o Leandro e o Rogério. Ajudaram demais a marcação, confesso, mas ofensivamente eles não foram muito bem. Talvez fosse esse o ponto da virada para o Ceará ter participado da partida de forma mais efetiva e mais qualificada. Massa, já tu volta, eu vou te dar essa moral para tu voltar e falar qual time que você queria que fosse. E o que vai, né? O que vai, tu sabe? Pode chutar? Não, lógico. Chutar. Eu deixo, eu lhe dou essa moral. Tá bom. Mas a gente vai chamar aqui o nosso convidado, né, dessa edição aqui, desse episódio, que é o Diego Ângelo. Diego, muito obrigada pela participação aqui. Espero que seja a primeira vez de muitas vezes, né, Rodrigo? Sabe muito de futebol. Diego, e aí, como foi que você começou a gostar tanto de tática assim? Primeiro quero agradecer pelo convite de vocês, né, pelo espaço. Não deixe de ser uma oportunidade de falar um pouquinho sobre, né, a minha vida profissional. Na verdade, eu sou ex-atleta, né, de futsal e futebol. Como a maioria dos professores e treinadores que engajam na profissão são atletas que não conseguiram êxito profissional, mas tive uma vivência até o sub-20 e aí optei por fazer uma faculdade de educação física, né? Acho primordial ter esse conhecimento para trabalhar na área técnica. E aí já são 10 anos trabalhando em escolas, clubes, empresas de intercâmbio esportivo, como professor, estagiário, auxiliar, enfim. Dentro das diversas funções, também já coordenei o setor de futebol, né? Numa empresa que tinha uma metodologia bem contemporânea. E esse interesse surgiu daí, né, da vida de atleta e de engajar na profissão. E virou hobby, né, nas redes sociais, eu falar sobre quais eram as minhas opiniões e até que está gerando uma repercussão positiva e foi assim que eu acabei conhecendo o trabalho de vocês. Qual o seu arroba para fazer logo a propaganda aqui? Diretaço. No Twitter, @Diego Ângelo, né, nome pessoal, é uma conta pessoal bem antiga, né, eu uso o Twitter há bastante tempo. E virou hobby de um tempo pra cá, depois que eu vi que eu conseguia interagir com pessoas com mais facilidade, né? Virou hobby falar sobre futebol na rede social. Principalmente no Twitter, né? Instagram muito menos. Mas qual é o Instagram? Aí já vira só o underline, né? É Diego Ângelo underline. Tem algumas publicações também com alguns vídeos, né? De futebol. Tem vídeos sobre partes táticas do jogo, partes técnicas do jogo, mas é uma coisa um pouquinho mais pessoal, digamos assim. Eu sei, entendi. Eu vou logo começar de voadora com o Diego. Diego Fux, com o elenco que tem aí. Diego, qual é a sua escalação? Seria a sua escalação ideal com o que o Argel tem hoje à disposição? Qual seria o esquema tático? O esquema tático e as peças que você utilizaria? É assim, em partes eu entendo um pouco, né? Também não vou aqui passar pano para trabalho de ninguém, até porque são 6 jogos sem vitórias. Mas em partes eu acho que está sendo, pelo menos do ponto de vista das avaliações, interessante, né? Algumas mudanças, né? De um jogo para outro. Vale lembrar que nos 3 jogos tiveram aí ideias um pouco diferentes, atletas, né? Diferentes. Assim, eu particularmente queria ver um pouco mais, com algumas variações, como ele tem feito, porque, por exemplo, ele já mudou a dupla de volantes. Num determinado momento foi Fabinho e Charles, depois ele testou William Oliveira e Charles, né? Ele também testou uma dupla de meias com Vinícius e Bachola, que foi a parte do jogo dentro dos 3 jogos que foi a mais vistosa, digamos assim. Testou 2 atacantes, que foi Rogério e Rodrigão no primeiro jogo, e aí não surtiu tanto efeito. Para mim foram, né, os que menos contribuíram naquela partida. Também testou uma situação com pontos. Enfim, eu acho que é válido você analisar várias situações diferentes até você chegar num ponto. E assim, vale lembrar também que existem treinadores que fazem plano de jogo, que ele muda de acordo com o adversário, e vale lembrar que existem treinadores que têm uma ideia e eles não abrem mão dessa ideia.
Eu vou aqui falar de 2 opostos, mas de 2 grandes treinadores, né? É o caso do Simeone, ele faz plano de jogo. A estrutura base da equipe dele e os comportamentos variam de acordo com o adversário. E tem o Guardiola num outro extremo, que pode jogar contra o Ceará ou pode jogar contra o clássico do Manchester United. Ele vai jogar com a mesma formação, com a mesma ideia, e é mais ou menos por aí. Eu, particularmente, indo um pouquinho de contramão à maioria da torcida, até acho legal essa ideia de jogar Vinícius e Bachola juntos, né? Eu só acho que fica na fase defensiva, no momento de transição, um pouco desprotegido. Talvez nessa condição de jogar, com um deles como segundo atacante, coubesse melhor os dois. E aí eu jogaria com uma trinca de volantes, né? Tem muita gente que não gosta de uma trinca de volantes, eu entendo. Mas vale lembrar que os melhores Cearás, digamos assim, que eu vi jogar, todos foram com 3 volantes, né? Rodrigo falou disso no episódio anterior. Nós somos desse fã. Eu sou desse fã-clube. Você é também, né? O Rodrigo tem saudade do trio de ferro, eu acho. O dia que ele fala de 3 volantes. Mas assim, corroborando com o que o Diego tá falando, é porque às vezes você tem tanta qualidade ofensiva que, como ele fala, esses caras dificilmente marcam. Então, pra você dar respaldo pra eles trabalharem com liberdade, você tem que reforçar atrás. E com o que o Ceará tem hoje, acho que seria interessante isso. Olha, Fabinho, o Charles e o próprio William Oliveira. Mas deixando assim na pegada. Eu ainda queria o Fernando Sobral. Eu acho que é um jogador que merecia essa oportunidade. Mas aí, no caso, ele seria a terceira de peça. bola melhor do que o William Oliveira, sabe? Não, eu mas acho. entenda. Aí, assim, pelo menos na minha ideia de jogo, o Diego pode discordar ou concordar, o Sobral não vai ser nenhum dos dois. Eles, no caso, seria aquele que sai pro jogo, que hoje é o Charles, que joga um futebol absurdo. Aí como é que faz? Aí complica, né? Enfim, O Sobral definitivamente não deu sorte no No Ceará. Ceará, o bichinho. Porque tu Eu disputar a gosto vaga dele. com o Charles. O Sobral é um jogador qualificado. Eu gosto muito do futebol dele. Acho que ele foi. Eu já falei isso aqui várias vezes. Acho que ele foi queimado demais ano passado, onde atuou. Mas, porra, disputar a vaga com o Charles. O futebol do Charles é muito vistoso. Era tipo disputar com o Richardson na época, né? Sim, voltando, Diego. Vá, continue. Não, assim, eu gosto dessas avaliações que ele faz, né, de acordo com cada adversário. Vamos lá, o Frei Paulistano era um adversário mais modesto, a ideia de jogo foi bacana, não precisava se precaver tanto defensivamente. Que já foi o contrário do que ele precisou fazer contra o Fortaleza, né? Inclusive, eu vou até concordar um pouquinho com o que o Rodrigo falou, o papel dos pontas foi fundamental. E só um adendo, Rodrigo, de fato o Rogério e o Leandro contribuíram muito pouco ofensivamente, mas por conta dessa sobrecarga que eles tiveram defensivamente, eles liberaram muito um pouquinho o trabalho dos laterais. O Bruno Pacheco não tanto, mas vamos lembrar que todas as oportunidades boas de gols do Ceará saíram de assistências do Samuel. Inclusive a cabeçada do Sol. Não só, né? A do pênalti, o passe pro Rick. E essa liberdade de apoio que se dá para um lateral vai muito do trabalho defensivo do ponta. Eu vou lembrar de 2018, né? O Alvinegro com certeza lembra. O Calisson era um cara que tecnicamente era muito modesto pro elenco, mas na minha humilde opinião, ele contribuiu muito pro sucesso ofensivo de Felipe Jonathan e João Lucas naquela Série A. Concordo. Então, às vezes, posição e função são coisas distintas, né? Vale lembrar que o Fortaleza é muito forte pelos corredores laterais e eu acredito que se a escalação tivesse ido como foi contra o Frei Paulistano, o Ceará teria sofrido um pouco mais, né? Porque eles teriam muito mais liberdade nos corredores laterais, onde eles são fortes. E nesse ponto o Argel conseguiu dar uma segurada nesse ímpeto lateral do Fortaleza. Então você gostou daquele esquema que ele... Interessante. Eu particularmente gosto, né, de quando você vai pegar uma equipe qualificada e você protege aquilo que ela tem de melhor. Dai a César o que é de César. O Fortaleza é um time com muita organização e bastante variações ofensivas. Tanto que do primeiro para o segundo tempo ele alternou. Sim. Quando ele percebeu que o Ceará não caía na isca de pressioná-lo na primeira linha para gerar o espaço que ele queria e os corredores laterais ficaram protegidos, no segundo tempo vale lembrar que as 2 oportunidades de gol do Fortaleza, onde ele criou jogada, foi pelo corredor central. Um passe do Felipe que achou o Carlinhos na lateral e um passe do Felipe que achou o Gabriel Dias, que depois achou o Ederson. Pelos corredores laterais eles não tiveram tanto êxito, né? Diego, o gol foi de cruzamento lateral, mas vale lembrar que a bola estava com o Ceará, não foi uma jogada de construção do Fortaleza, foi uma jogada em transição. Transição é o momento em que a gente recupera a posse de bola e foi assim que saiu o gol do Fortaleza. Tem muito mérito do comportamento do Mariano, mas também tem um pouquinho de vacilo do Bruno Pacheco.
Sim. Você enxerga que foi ali, naquela posição, naquela situação ali, foi Bruno Pacheco. Sim. Era o cara que era pra estar perto ali pra marcar? Na verdade, ele foi pressionado pela boa pressão dos dois jogadores do Fortaleza, né? Gabriel Dias e Mariano Vasquez. De fato, ele poderia ter se livrado da bola. Não tem como culpá-lo, dizer, o gol foi por conta do erro do Bruno Pacheco. Mas o comportamento que os atletas do Fortaleza tiveram foi muito positivo e bem efetivo, né? Vale lembrar, assim, do ponto de vista tático, pessoal, é até uma dica aí que eu dou quando vocês forem analisar os jogos, não se prendam tanto às estruturas base. O que são as estruturas bases? É o 4-3-3, é o 4-2-3-1, é a 4-5-1. Basicamente, eles têm quase a mesma coisa. Atentem-se aos comportamentos em cada momento do jogo. E aquele comportamento que os jogadores do Fortaleza tiveram, né, foi muito positivo o resultado e eles conseguiram fazer um gol que eles não estão tão habituados a fazer. Vou fazer um adendo aqui. O Fortaleza foi o time que, em percentual, você sabia, Rodrigo, no campeonato da Série A do ano passado, foi o time que mais fez gols em organização ofensiva. Diego, o que é organização ofensiva? É o momento em que você tem a posse de bola consolidada. Diego, ele fez em percentual mais gols até que o Flamengo? Ele fez. É por isso que eu acho que nesse ponto o plano de jogo do Argel foi bacana. Porque no que diz respeito à organização ofensiva, o Fortaleza foi um pouquinho anulado e o gol saiu em outro momento do jogo, que é um momento de transição ofensiva, né? Também teve um pouco do talento do Mariano. E a garra, né, do argentino, né? A raça demais. Do argentino. Ele fez o cruzamento quase sem ter a posse consolidada. Exato. Essa vontade disso em relação ao gol dele foi muito parecido com o gol que fez contra o Calcaia, né? Ele partiu num contra-ataque maluco, tocou, passou, fez o lançamento e o Caruís fez o gol. Então, mas eu tenho uma dúvida, Diego, em relação ao Ceará até agora, porque, assim, o gol contra o Ferroviário, o gol do Ferroviário, na verdade, do Rato, que foi um golaço, eu notei um espaçamento muito grande entre a zaga e a volância. No gol do Fortaleza, apesar da esperteza dos jogadores do Fortaleza, também notei um pouco de espaço ali também. E nos gols do Frei Paulistano, nem tanto, porque foram jogadas de bola aérea, né? O primeiro foi um lançamento nas costas do Samuel, e o outro foi de escanteio, que foi uma da saída ali meio indecisa do Praz e do próprio sistema defensivo. Você assimila isso a uma situação de começo de temporada que vai ser corrigido, que pode ser corrigido no decorrer dessa temporada? Ou você acha que é um problema que se apresenta? Na verdade, assim, em relação até a problema, ano passado o Ceará sofreu demais com gols nas costas do Samuel Xavier, né? A culpa talvez nem seja dele. Porque pra chegar ali nas costas dele, alguém errou lá na frente, alguém não marcou lá na frente. E essa questão do espaçamento é uma coisa que eu vejo que já persegue o Ceará há um bom tempo. Como é que você enxerga a situação em relação a esse espaçamento entre a zaga e os volantes e a questão também de especificamente na lateral direita, que é onde o torcedor também tem essa reclamação? De fato, assim, o histórico do Argel, no que diz respeito a equipes passadas, eu fiz até uma publicação de uma transição defensiva do CSA, né, que ano passado contra o Flamengo, já era um problema que as equipes do Argel demonstravam, né, uma equipe bastante espaçada. Eu posso lembrar de todos os gols que o Ceará sofreu, né, do Frei Paulistano, do Ferroviário e do Fortaleza. O do Frei Paulistano foi, de fato, o primeiro gol, uma bola nas costas do Samuel. O fato daquele dia, naquele momento de não estar jogando com pontas, deu uma sobrecarregada nas laterais. O segundo gol já é uma falha mais coletiva, né? Que foi um gol de escanteio. O gol do Ferroviário, de fato, estava espaçado na linha entre a zaga e os volantes, tanto é que foi uma segunda bola. Teve uma disputa de bola, não lembro de quem, se foi do Thiago, foi do Klaus, não lembro quem. E a bola sobrou para um cara, pro Rato, né? Muito sozinho entre as duas linhas. Mas assim, é como eu falei, de um jogo pro outro esses ajustes podem acontecer. O que acontecia com o Ceará no dia do clássico? Eu até falei sobre estrutura num tweet que eu fiz hoje. O Ceará marcava em determinada parte do jogo num 4-1-4-1. Esse 1 no meio das duas linhas é justamente para diminuir esse espaço que fica entre os corredores. Então eu acredito que
o Argel tenha percebido que existia esse espaço entre os volantes e os zagueiros e tenha tentado buscar essa variação. No que diz respeito a essa atitude para jogar no meio desses dois corredores, o William Oliveira é melhor do que o Fabinho, nesse aspecto. Eu, particularmente, prefiro o Fabinho como jogador, como atleta, mas se a gente se preocupar em corrigir esse espaço que fica entre as linhas, ter um jogador no meio dessas duas linhas é primordial, e o William Oliveira fez esse papel muito bem no Clássico Rei. Ah, legal. Diego, voltando só uma coisa, você falou sobre plano de jogo e esquema, não foi? Estrutura de jogo. Aí eu fiquei com uma dúvida. Tu gosta mais de quê? Tu gosta mais do time que se prepara, tem o treinador que tem aquela ideia e não muda? Ou daquele treinador que se adapta? Não, tipo, você se adapta a quem você vai enfrentar ou os outros que se adaptem a você? Antes do Diego, qual a tua opinião? Em relação a isso, assim, em relação a estrutura de jogo, eu acho que... Não fique em cima do muro. Tá certo. Eu acho o seguinte, que... eu acho que profissionalmente falando, acho bacana o cara que se propõe a querer entender. Olha, o Lisca, cara... Eu sabia que tu ia falar do Lisca. Mas a entrevista... Eu sabia. A entrevista do Lisca, ele dizia até o que o cara almoçava no dia anterior. Sim, eu sei. Eu acho espetacular, porque mostra que o cara não tá só trabalhando nas 2 horas. Cheguei lá no Ceará, vou trabalhar, eu treino. Vou embora, vou lá pra minha casa, vou pra praia, vou lá pro Coco Bambu, vou lá pro Outback, não né? Tá ganhando não, Aí rapaz. depois a gente marca esse pessoal, os arrobas dele. Não é só isso, entendeu? Eu acho isso interessantíssimo. Eu vejo isso. Eu, como o Diego, sendo técnico e analista, fica até meio envergonhado, porque eu sou um técnico fajuto. Sim. Que a gente brincou aqui, né? Brincou de ser técnico, na verdade, aqui no campeonato que a gente disputou aqui na Arinha do Novo Ideal. Fomos campeões, né? Pelo menos isso, né, Lívia? Sim. Mas a gente viu tanto da dificuldade em relação ao subúrbio. Imagina o trabalho do profissional, o cara que estuda, que se dedica. A pressão, né, que a gente sentia. Grande. Incrível. E a gente era família, né? Exatamente. A pressão da família é pior ainda. Pior ainda. E aí, mas em relação ao que você tá me perguntando, não ficando no muro, eu gosto do cara que entende o outro time. Aquele cara que vai jogo a jogo. Jogo? Porque você consegue surpreender seu adversário, você consegue superá-lo mesmo na unha mesmo, na garra, na vontade. E eu acho até que eu fiz isso algumas vezes na minha brincadeira. Não, mas é verdade. Técnico. Eu concordo contigo. Assisti, assim, a nível de minha brincadeira, assisti todos os jogos do campeonato, vi todo mundo jogar pra entender quem era o cara que articulava, quem era o que corria muito, se o lateral apoiava demais, ia anotando, ia botando na cabeça. Eu prefiro assim, acho mais interessante assim. Antes do Diego responder, eu também prefiro assim. E vou até falar uma coisa. Qual foi o último treinador do Ceará, que eu acho que eu já sei a resposta, que fez isso? É porque, assim, eu não lembro de um técnico que faça tanta variação tática no Ceará. Eu vejo muito aquela ideia fixa de não mudar. Gente, esse esquema que tá aqui, esse negócio de tem que ter 2 pontas, já tá há um tempo. E se você não tem 2 pontos de qualidade, pra que manter aquilo? O Ceará é meio que refém, né? Não, Diego. O Ceará é meio refém de sistema, sabe? Pois porque você dá da brincadeira do trio de ferro. Isso. Aquilo por muitos anos. ficou um pesadelo pra quem passou depois do Sim. PC. Às vezes o cara tinha um potencial pra montar um esquema totalmente diferente, até mais forte, mas não podia, porque o torcedor tava, não, trio de ferro, trio de volante, Era uma coisa até que nos Virou últimos... quase um folclore. Foi. E nos últimos jogos do Anderson, lembra que a gente tava comentando, eu e tu, antes de assistir, ele fez isso. Mas tu disse assim, cara, ele já tá jogando, tipo, pra torcida, porque ele já tá mudando a ideia dele que ele tinha. Concorda, Diego? Vou recapitular aqui um pouco. Eu, particularmente, gosto de equilíbrio. Você tem que entender um pouco do adversário, você tem que se preocupar com ele, ainda mais se o adversário for perigoso, mas você também tem que ter suas ideias, suas convicções, né? Eu acho que um líder, quando ele tem domínio sobre os seus comandados e conhece bem seu adversário, ele está mais próximo da vitória, né? Não só da vitória, mas de alcançar um objetivo determinado, né? Acho que tem que pensar jogo a jogo, mas também tem que ter uma ideia geral. Sobre essa história de variação, de mudança, né? Acho que foi um dos erros capitais do Anderson, né? Não tinha essa variação, concordo. Foi um dos caras que eu mais, assim, aqui vi trabalhar de forma proativa, querendo jogar, querendo ter a bola, querendo encarar de igual para igual, mas
e esbarrava-se por não ter variação, né? Eu particularmente gosto de equilíbrio e gosto de variação. Falando sobre variação e ideia de jogo, né? Vou falar o que eu falei no começo da nossa conversa. A estrutura base não é mais importante que comportamento, mas ela não pode ser descartada. Por exemplo, se eu for falar de estrutura base, contra o Frei Paulistano foi um 4-2-2-2, 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes, para caber os 2 melhores jogadores, né, tecnicamente, que é Bachola e Vinícius, né? E eu acho que esse esquema é muito bom para encaixar o Rafael Sobis como segundo atacante também. Uma das coisas que faz com que a gente tenha uma ideia de jogo é o meu material humano. Eu tenho que ir de acordo com o meu material humano. Se eu for dar o exemplo do rival de novo, essa ideia do 4-2-4, o Rogério já disse que foi por conta do Ederson. Pois o Ederson não é nem centroavante, nem é ponta. Então ele não era obrigado a colocar o cara numa função que ele não fazia. Falando de Ceará, eu lembro que em 2017 o Magno Alves não se deu com o Chamusca por causa disso. O Chamusca não abria mão dos pontas nem do 9. E o Magno Alves, que foi o melhor jogador da década que o Ceará teve, nem era 9, nem era ponta. E aí, nessas horas, você tem que pensar no seu material humano. Pra mim, esse trio é o melhor tecnicamente, Vinícius, Bachola e o Rafael Sobis. Você tem que dar um jeito de encaixar eles três. Qual vai ser essa estrutura base? Eu não sei. Talvez um Sobis de 9 ali, ou de segundo atacante saindo da área, né, com Vinícius e Bachola vindo por trás, e um esquema com 3 volantes ali, ou pelo menos 2 um pouquinho mais incisivo na contenção. Tem que buscar o equilíbrio. Esse papel é do Argel. Eu, Diego, particularmente gostaria de ter 3 volantes, sendo que o terceiro volante fosse um cara que ajudasse mais na construção, né? E aí eu vou ser um pouquinho, né, impopular. Eu sou fã declarado do Ricardinho. E acho que numa situação dessa que um terceiro volante saiba construir, eu ouvi gente dizer assim pra mim, cara, que dificuldade de encerrar ciclo. Não, então contrate um volante que tenha capacidade de construir. O Charles até mostrou que tem essa qualidade, né? Espero que ele dê essa continuidade, porque aí vai ser capaz de um dia a gente ver ali Fabinho e o William Oliveira caçando mesmo de verdade, o Klaus um pouco mais solto, próximo à dupla de meias, e o Rafael Sobis um pouquinho mais solto pra poder caber todo mundo aí de forma mais equilibrada. Ah, mas eu também sou fã do Ricardinho. Eu sou fã do Ricardinho. Eu fico com raiva quando as pessoas ficam falando dele. E aí, Rodrigo, você gostou do nosso papo aqui com o Diego? Ah, ótimo, ótimo. É bom que a gente vai tirando as dúvidas, né? Com certeza. E também debatendo sobre essa questão de tática mesmo, que tem gente que... tem gente que adora falar besteira, né? Eu não me arrisco, né? Nem eu. Eu me arrisco pouco em relação ao sistema tático. Porque pra você falar, você tem que conhecer. É o mínimo que você deve fazer. Com certeza. E aí, conversando com o Diego aqui, batendo um papo, a gente nota as observações, né? Diga aí, Diegão. Não, eu só queria falar, assim, pra gente encerrar a nossa ideia de conversa, que eu particularmente não gosto muito de dar opiniões, né? Eu sou um pouquinho mais discreto. Eu gosto de fazer constatações, que são fatos, né? Uhum. E assim, eu não queria meio que falar, tem que fazer assim, tem que fazer dessa forma, tem que colocar... Não, pois é, eu tento trabalhar em cima disso, mas, por exemplo, tem torcedor que fala, é pra jogar o Matheus, é pra jogar o Rogério. E tipo assim, eu acho que se você não convive diariamente, que se você não acompanha a performance dos atletas diariamente, fica até um pouquinho chato de dar esse tipo de opinião, né? Então eu gosto de falar sobre estrutura e comportamento. A estrutura que vier e o comportamento for bom, cabendo os atletas que estão com as melhores performances, o Ceará tende a crescer, inclusive com o próprio Argel, que não é o preterido do pessoal. Eu também não sou muito fã do trabalho dele, mas de repente se ele encontrar essa forma de caber todo mundo com bons comportamentos, pode até dar bom resultado. Massa. Você é fã de quem mesmo no mundo da tática aí? Assim, a nível de comentários e análises, né, na parte do jornalismo, eu gosto muito do Léo Miranda, né, do Globo Esporte. Esse é um cara que eu gosto bastante de acompanhar. E no mundo dos treinadores, acho que hoje é quase que unânime, né? O Jürgen Klopp, a intensidade que ele tem, a verticalidade que ele tem. E joga com 3 volantes. O Liverpool, que massacra todo mundo, joga com 3 volantes. Não necessário. Pessoal, tira essa ideia de que 3 volantes é coisa de defensivo. O Tite foi jogar na Copa do Mundo, nas eliminatórias, atropelou todo mundo, ele tinha 3 volantes. Não, posição e função são coisas diferentes. Massa, eu entendo um pouquinho. O pouquinho que eu entendo foi graças ao PVC. Ele tem um livro, Jornalismo Esportivo, tem outro livro sobre tática também. E aqui a nível local eu gosto muito do André Almeida, que começou a construir também isso. Ele não fez mais, acho que o menino tá voando aí no Sistema Verdes Mares. Cara, o André tá na TV Diário, na TV Verdes Mares, no Globo Esporte,
O homem tá... Daqui a pouco ele tá... Na Rádio Verdes Mares. Na Rádio Verdes Mares. Daqui a pouco ele tá... É o Sport TV que se prepara, né? Já ele vai daqui a pouco falar. ele tá até no Zoeira. Dando dica de bloquinhos. Conhecido por ser o príncipe do jornalismo, com aqueles olhinhos azuis dele. Gente boa, estudei com ele. Um abraço, André. Você é muito bom, cara, e um cara do bem Bonito também. também, o André é bonito, cara. Por que você não vai falar que o André é bonito? Falei dos olhinhos azuis. Só os olhos do André é príncipe. bonito, cara. Abraço pro André. Valeu, André. Abração. Pronto, a gente tá chegando ao fim, mas antes o Rodrigo vai chutar qual o time que ele acha Não, na verdade, vamos... e qual time que ele queria. Vamos com os fatos, Vamos porque lá. a gente tá Vamos falar de gravando fato, né? aqui na A gente audiência- tá gravando na terça-feira, galera. Na Na audiência terça-feira, rotativa do dia rádio. 4 de Vamos fevereiro. para algumas informações, né? Olha aí. Você que vai a Natal, o jogo mudou. O jogo segue no sábado, mas vai ser realizado às 4 da tarde. Vixe, galera, pois prepara, tem que sair 2 horas da manhã. Você que ia sair 7 da manhã, prepare-se pra sair na madrugada. Essa é a primeira informação. ABC e Ceará no sábado vai ser às 4 da tarde na Arena das Dunas. O jogo não será mais na Frasqueira. Ei, Rodrigo, tu que conhece Natal, é mais longe, então? Não, a Arena das Dunas é mais central. Ah, tá. A Frasqueira já é mais perto da praia, já mais perto do... Quem ia da praia de Ponta Negra vai pagar um Uber um pouquinho mais caro. Dava 6 e alguma coisa, vai Agora dar vai uns dar- 15. Não, vai dar uns 15, mas então também não é tão pronto. longe assim. Ainda não. bem, né? Mas a Frasqueira é bem pertinho da praia. A brisa da praia chega, bate nos seus peitos lá. Vai. Né? Deixa eu dar outra informação que foi o Renato Manso que publicou. Deixa eu... Renato Manso, que tá na Rádio Clube, né? Renato Manso também é outro cara Cara extremamente bacana, competente, que tem aquele... capacitado. A gente vai convidar o Renato Manso Vai pra participar participar também, aqui o Renato. também. O Renato sabe muito, cara. Com Um cara extremamente certeza. competente e inteligente. O Renato colocou aqui, informação do Renato, que os relacionados pro jogo de amanhã não vai ter nenhum titular, viu? O Renato cravou aqui, tem a lista dos relacionados. Vamos lá devagarzinho. Os goleiros Richard e Diogo. Os laterais Eduardo, Matheus que jogou a Copa São Paulo. Matheus Farias. Farias Matheus Farias. e o Kelvin. Ficou nervoso, Rodrigo. Não, é porque eu vi um Senti. Matheus F aqui, Ah, aí eu tá. fiquei tentando... Ulha. Muito bom menino, lateral esquerdo. Muito bom. Olha. Na zaga, os zagueiros Klaus, Brock e Gabriel Lacerda. Base também. Base, Lacerda. Na verdade, não tem esse Gabriel. Lá, pelo menos nos treinos, todo mundo chama ele de Lacerda. Lacerda. Os volantes Fabinho, Fernando Sobral Olha aí. e Ricardinho. Olha aí. Só pra emoção da Lívia. Minha emoção, tô feliz. Os meias Quixadá, Lima e Vinícius. Quixadá, novidade boa, né? Ah, eu adoro também. E os atacantes Matheus Gonçalves, Rodrigão, Bergson, Cristiano, que o Cristiano eu vi jogar, gostei, um centroavante tem presença de área. Precisa aprender muito em relação a... Mas só vai ganhar isso jogando. Mas Lógico. muito bom jogador, menino. E o Rick, né? Rick. Olha, eu tenho uma opinião impopular pra fechar o negócio. Deve ser a mesma da minha. Deve ser a mesma, vai. Olha, Até agora, o Rick é um menino que ele é muito promissor. Só que eu acho que o Argel está queimando o rapaz. Mas eu acho que ele tá entrando bem. na minha opinião, dentre os pontas até agora, nos 3 jogos somados, foi quem mais mostrou alguma Eu coisinha te ofensiva. juro, também. Ele tá indo bem, eu só acho que o Argel tá arriscando Você tem demais. medo dele ficar... Eu tenho medo de perder um talento, porque Eu ele é sei. muito promissor, Sim. cara. Aquela jogada, aquela passagem dele no jogo contra a Bichinho, era pra ter Fortaleza. feito gol. O Bandeirinha viu aquele impedimento fantasma que ninguém conseguiu entender. Nem ele, nem Charles estavam em condição irregular. É. E o cara, mas ele... Eu tenho receio justamente por ele ter qualidade. Se fosse um jogador que não prestasse, eu não ia ter Não, mas receio. eu entendo o teu receio. É porque o momento do Ceará é tão complicado, de tão É pressão, muito difícil. que ele já entra assim. Eu te Mas, entendo. mas volta a concordar. Concordo com vocês. Dos pontos que jogaram até agora, ele Sim. foi o melhor. Então, Rodrigo... Pois Aí dentro já- disso desse aqui, aí dentro vai. da informação do Renato, aí dá pra falar que, que o time deve ir a campo com o Richard. Aliás, eu acho que vai Diogo. Acho que vai Diogo. Eu gosto do Richard. Opinião impopular. Eu gosto do Richard. O Richard tá naquela... Ele não teve sorte. O Richard tá na escala Sobral de Bichinho. falta de sorte, Vamos né? tentar cravar? Eu tenho os protegidos mesmo. Vamos tentar cravar aqui. Vai. Bora lá, pra gente finalizar. Vamos lá. Diogo, né? É, eu acho que Acho que sim. na escala ali, É. Diogo. Aí na direita, Eduardo. Na esquerda, Matheus. São as duas opções normais Tá pra esse concordando até jogo. agora? Eu acho que ele vai de Kelvin. Olha.
E vale destacar, eu acho que seria até importante ir de Kelvin. O Kelvin treinou a pré-temporada toda, porque o Matheus estava lá. E ele treina muito bem. A gente brincava que era um dos carecas, né? Que assim que os meninos chegaram, os títulos profissionais rasparam a cabeça de todo mundo. E era um dos carecas que treinava muito bem. Então, acho que vou até mudar de opinião. Kelvin e Eduardo. A zaga, eu acho aqui, vamos lá, Klaus, Brock e Lacerda. Difícil. Você acha que dá pra jogar Klaus e Brock? Klaus e Brock. Brock é canhoto, joga pelo lado esquerdo. O Klaus joga pelo lado direito. Já jogou no clássico pelo lado direito. E eu acho que é Klaus e Brock. Eu também acho, Klaus e Brock. Tá, e aí vamos pro meio campo. Fabinho, Fernando Sobral e Ricardinho. Fabinho e Ricardinho. Eu acho que ele vai de Fabinho e Ricardinho. Também, Ricardinho. concordo. No meio campo, Juninho Quixadá, Lima e Vinícius. Lima e Vinícius. E o ataque, também Matheus Gonçalves, Rodrigão, Bergson, Cristiano Henrique. Só cabem 2, né? Aí, ou não? Não, foi, a gente botou... Eu acho que o Goleiro. Lima vai deslocar um pouquinho pro lado. Desloca um pouquinho pro lado. Aí ele bota o Matheus ou o Rick do outro e o Rodrigão centralizado. É, essa é acredito. a minha ideia. Já que ele tá usando tanto o Rick, acho que esse é um ótimo jogo pra ele ser titular, né? Perfeito. É um jogo, aquele jogo que é pro cara ir lá e arrebentar. Mas sem ele, mas acho que, mas assim, em relação à pressão, a Atitude Ceará, eu tenho medo, mas pelo menos até agora a Atitude Ceará tá sendo comportada. Em relação ao Rick, tá comportado. Até meu amigo corneteiro, o grande Zé Nilson ali, o grande louro, vai ficar famoso o louro no nosso podcast. Vai ficar famoso. Que é um cara que ele também fica muito apreensivo com jogadores, queimarem os jogadores da base, mas ele tá gostando e corrobora da nossa opinião. E é isso, né? Vamos esperar esse time, acho que é basicamente isso. E vamos torcer pra que esse jogo seja bom, né? Porque o Pacaí estreou vencendo. Vamos relembrar que o sócio torcedor pode pegar o ingresso até amanhã, até 5 horas da tarde. Mas ele tem que trocar na bilheteria do PV. Paga meia entrada. Paga meia entrada, tá, gente? Não tem entrada gratuita. Mas relembrando também que o jogo vai passar na TV, né? Só pra quem não puder ir. TV Diário, você que é do interior do estado. É na Verdes Mares, na TV Diário? É, nós duas. Ah, bacana. Tá. Ok. Então, ótimo. Gostou desse episódio? Eu adorei. Gostei. Não, eu acho que a gente vai ter que contratar o Diego pra Vamos ter gente que falar contratar o sobre Diego. tática. A gente vai pagar o quê pro Diego? Vamos pagar o Diego. O Diego gosta de tomar cerveja. A gente pode pagar Oh, ele em nossa, cerveja. aí pronto, a gente não paga pra ti, paga pra ele. Pronto, Tá eu fico sem ótimo. beber e ele bebe? Exatamente. Não, então não vamos pagar em cerveja. Eu vamos acho, pagar. já que eu não bebo, vou deixar só pra Vamos ele. pagar ele em cerveja e a gente tira gosto. Gente, olha, mais uma vez, muito obrigado, torcedor alvinegro, que tá acompanhando aqui. Eu fui até reconhecida, viu, Rodrigo? Me achei famosa. Tiraram foto contigo em estacionamento, né? Foi, cara. Ó, quando chega nessa fase aí, já pode pedir já pode pedir camisa pro Rock Pio, um horário lá no campo lá do Juninho. É mesmo. Uma camisa do moda macho, Tem pra eu te feminina dar. lá também. Tem feminina? Tem, acho que tem feminina, Ah, sim. então pronto, tá ótimo, Já gente. pode postergar já os arrobas. Então foi ótimo, torcedor alvinegro. Amanhã, lembrando também, tem dá pra fazer o lançamento. pré-cadastro ainda, né? Isso, tem um pré-cadastro do Ainda sócio. dá, ainda dá. Sóciovozão.com. Amanhã é o lançamento dos sócios, né, Rodrigo? planos, Dos planos do novo sócio do Ceará. Pelo jeito vai ser realmente muito bacana esse novo sócio do Ceará. Você que não se cadastrou, vai nas redes sociais e acesse também o sóciovozão.com. Quer seguir o Rodrigo Cavalcante nas redes sociais? @RCF1994 @RCF1994 no Instagram, no Twitter e no Facebook, Rodrigo Cavalcante. Ou fanpage, ou pode ser amigo dele. Acho que amigo não, só na fanpage. Amigo, acho que não dá mais, não, que já tá nos 5 mil. O meu é mais complicado, @LYVIA Rocha, underline, @Lívia Rocha com Y. E repetindo o nosso amigo Diego, né? Underline Diego Ângelo no Twitter. Underline Diego Ângelo no Twitter. E Diego Ângelo Underline no Instagram. Ele fez uma análise bacana sobre o clássico, ele falou Foi aqui, mas ótimo. também se quiser ver mais detalhes por lá, pode seguir e comentar. Pode seguir a gente tá lá Pode pra tirar as cornetar dúvidas, também, pode né? cornetar, lógico, faz parte. Desde que seja respeitoso. Sem esculhambar ninguém, né? Se esculhambar não tem problema, eu esculhamo de volta e depois dou um bloco. Não tem problema, gente, pois a gente se encontra no próximo episódio. Valeu!